Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que muitos consultores têm medo de falar para o usuário final. Eu não consigo entender qual que é esse medo que os consultores têm. Fala galera, sou eu de novo trazendo mais um vídeo aqui para vocês, desta vez com um assunto diferente sobre tipos de ordem de manutenção. Se você é analista, planejador, usuário do SAP, com certeza você já conhece este assunto, talvez de uma forma não tão profunda como eu vou trazer hoje para vocês, mas você já ouviu falar muito sobre tipos de ordem de manutenção no SAP PM, principalmente, né? Que é aí a nossa área aí, é onde esse software está em mais de 90% das empresas aí espalhadas pelo Brasil, né? Um software bastante usado, né, na questão de gerenciamento de processos da manutenção. Então, se você tem dúvidas, se você quer saber como é que funciona, como é que parametriza, como é que configura, para que serve o tipo de ordem de manutenção dentro do SAP PM, fique comigo até o final deste vídeo e você vai saber tudo aquilo que o consultor não quis te contar, ok? Simbora! Bem, pessoal, a primeira coisa que nós temos que entender é o que é um tipo de ordem de manutenção dentro do SAP PM, né? Especificamente falando aí do SAP, né? Eu sei que tem muitas empresas que trabalham com outros software, mas aqui nós vamos nos ater somente ao SAP do módulo PM, o módulo PM da SAP. Okay? Então, antes de entrarmos no assunto de parametrização, de configuração, como é que se configura, né, um tipo de ordem de manutenção, né, é importante a gente entender para que serve um tipo de ordem de manutenção dentro do SAP PM. Né? Quando você cria uma ordem de manutenção lá na IW31, na IW34 ou diretamente através de uma nota ali na IW22, o sistema ele disponibiliza para vocês isso via parametrização alguns tipos de ordem. E quando a gente fala em tipo de ordem de manutenção, logo vem em mente ordem de manutenção corretiva, ordem de manutenção preventiva, ordem de manutenção de investimento. E não está errado, tá, pessoal? Realmente esses são os tipos de ordem de manutenção principais que são parametrizados dentro do SAP PM. Só que antes de criarmos um tipo de ordem de manutenção, seja ela via standard ou até mesmo via Z, que a gente costuma dizer, né, ou via desenvolvimento, né, existe aí um processo que nós chamamos de categoria de ordens. Ou seja, para cada tipo de ordem de manutenção que eu vou criar, essa ordem de manutenção, esse tipo de ordem, ele precisa estar dentro de uma categoria de ordem de manutenção, que por exemplo, ordens para cada tipo de ordem que eu criar. Esse tipo de ordem de manutenção, ele precisa estar dentro de uma categoria de ordens. Por exemplo, se eu tenho lá ordem de manutenção corretiva, dentro de qual categoria essa ordem de manutenção ela vai se enquadrar? Então, antes de criar o tipo de ordem, de parametrizar até mesmo dentro do que é o linguajar comum aí, né, dos consultores, né, parametrizar um tipo de ordem de manutenção dentro do SAP PM, eu preciso antes determinar a categoria da ordem para o processo de manutenção. Basicamente, existem 3 tipos de categorias de ordens, né? Não de ordem de manutenção, mas de ordem especificamente. Eu tenho ordens de produção, ordens de venda e ordens de manutenção. Isso é o que nós chamamos de categorias de ordens, né? Por exemplo, se eu crio um tipo de ordem de manutenção e não determino qual categoria ela se aplica, né, para mim não tem validade nenhuma. Né? Esse tipo de ordem, muitas vezes, se eu determinar a categoria errada, ela vai aparecer para o pessoal lá de vendas, por exemplo. Se eu determinei um tipo de ordem de manutenção com a categoria de ordem de venda, né, vai dar ruim, pessoal. Pode ter certeza. Né? Esse tipo de ordem de manutenção não vai aparecer para vocês. Né? Enfim, então é importante a gente entender que ao determinar um tipo de ordem de manutenção dentro do SAP PM, é necessário determinar qual categoria aquele tipo de ordem vai pertencer. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, de configuração
para o tipo de ordem, por exemplo, regra de liquidação, normas de apropriação, MRP. Existem vários processos, pessoal, antes de criarmos, né, um tipo de ordem de manutenção, até mesmo na questão de alocação de custo, né? Nós sabemos que o que é uma ordem de manutenção? Para que serve uma ordem de manutenção? Tenho certeza que se alguma pessoa, né, se um gerente, um diretor perguntar para você, para que serve uma ordem de manutenção? Qual é a finalidade dela? Muitos talvez vão responder assim, não, uma ordem de manutenção ela serve para controlar os registros de manutenção que é feita no equipamento, ela serve para apropriar as horas do mecânico, do eletricista, do recurso, né, na manutenção daquele equipamento. Enfim, vão surgir aí diversas respostas, né, para determinar para que serve um tipo de ordem de manutenção. Mas o fato, pessoal, que é simples, a resposta ela é simples, entendeu? A ordem de manutenção, seja ela independente do tipo que for, ela nada mais serve do que para apropriar os custos executados pela manutenção. Simplesmente assim. Uma ordem de manutenção, a finalidade dela é fazer a apropriação correta do custo dentro de um documento contábil. Simples assim, ok? Então, eu vou mostrar para vocês aqui no SAP como é que funciona os tipos de ordem de manutenção, quais são os processos. Como eu falei, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, num vídeo de 10, 15 minutos, todo o processo de criação de um tipo de ordem de manutenção. Mas eu vou mostrar para vocês aqui o que muitos consultores têm medo de falar para o usuário final. Eu não consigo entender qual que é esse medo que os consultores têm. Eu, como consultor, SAP, sinceramente, o que eu puder passar de conhecimento para o usuário, eu passo. Mas eu já fui usuário também. Então eu sei que tem muitos usuários aí que perguntam para os consultores, cara, como é que parametriza o tipo de ordem de manutenção? Como é que acessa essa ferramenta? Como é que acessa esse módulo? E o cara, ele sai que meio pela tangente, né? Enfim, não sei porquê, mas se você tem dúvida como parametrizar um tipo de ordem de manutenção, fique comigo que eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, ok? Vamos embora. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui no SAP quais são os tipos de ordem, como é que se parametriza, como se chega até a transação S-Pro, né, lá na parametrização dos tipos de ordem. Como eu falei para vocês, vai ser um vídeo bem rápido, né, mais para você ter o conhecimento aí. Cara, tem esse tipo de ordem, onde será que é parametrizado isso dentro do SAP, como é que é feito, né? Essas dúvidas que muitas vezes o usuário final ele tem, né? E muitas das vezes não tem acesso a essa informação. A SAP não disponibiliza, os consultores não disponibilizam e muitas vezes o usuário fica ali com aquela informação rasa sobre o SAP, e principalmente dentro do módulo que está trabalhando. Então, quando o usuário ele digita aqui na barra de transação e W31, que é a transação para criação do tipo de ordem, essa é a transação mais comum, o que vai acontecer? A primeira exigência, né, que o software faz, vamos dizer assim, a primeira solicitação é informar qual tipo de ordem está sendo criado. Para você ter uma ideia, pessoal, essa questão do tipo de ordem ela é tão importante que ela é parametrizada até mesmo dependendo do tipo de nota. Então, para um determinado tipo de nota, eu só posso criar um tipo de ordem de manutenção. Por exemplo, eu tenho uma nota de meio ambiente. Eu trabalhei numa empresa multinacional que existia, né, dentro do sistema, o SAP, né, que era utilizado lá, notas, né, que eram criadas na questão de meio ambiente, quando havia derramamento de óleo, contaminação de solo, poda de árvore, etc. Então, para esse tipo de nota, só se podia criar um tipo de ordem específica. O mesmo acontecia para ordens administrativas, que a gente chamava. Por exemplo, pintura, troca de lâmpada, enfim, essas atividades corriqueiras, existia um tipo de ordem específica para um determinado tipo de nota, ok? Isso eu estou desenhando, pessoal, o cenário perfeito, né? Eu sei que tem muitas empresas que trabalham com essa PPM, que, cara, nem nota de manutenção os caras utilizam. É uma vergonha, para falar a verdade, né? Existem empresas no mercado aí que utilizam o SAP, pessoas, planejadores, analistas, falam que conhece o sistema, e aí quando você chega lá, o cara nem parametrizou, o cara nem utiliza as notas de manutenção para criar a ordem de serviço de manutenção. Isso é uma vergonha, pessoal. O primeiro passo do processo de manutenção dentro do SAP PM é a nota PM. Então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir, o SAP
não funciona. O SAP ele é engessado, o SAP PM ele não traz as informações. Daí quando você vai olhar no sistema do cara, o cara ele não parametrizou nada referente ao processo de SAP PM dentro do software. E aí é lógico que não vai funcionar mesmo, pessoal. Você não consegue andar com um carro só com 3 rodas, não sei se for um triciclo, entendeu? Então aí o cara começa a fazer do sistema Frankenstein. Compra o aplicativo tal para rodar dentro junto com o SAP. Faz esse desenvolvimento aqui para fazer um script e agilizar aqui o sistema, porque o SAP não funciona direito. Não, o SAP funciona certinho, sim. O SAP ele é projetado, né, para trabalhar com N processos de manutenção, principalmente. Porém, você precisa fazer o serviço bem feito, fazer a lição de casa, né? Então, quando você cria uma ordem de manutenção, o primeiro passo, a primeira solicitação, exigência que o sistema faz é você informar qual é o tipo de ordem que você está criando. Eu estou num servidor aqui, pessoal, que é muito utilizado aí pelos planejadores, analistas, projetistas, né? Enfim, vários consultores até mesmo, né? Para poder fazer teste, coisa e tal. Então, quando você clica aqui, ó, no Match Code ou da F4, vai aparecer aqui, ó, uma N tipos de ordem de manutenção, né? Os principais aqui, a gente tem ordem de manutenção corretiva, ordem de manutenção preventiva, temos aqui ordem de manutenção de restauração. Enfim, pessoal, esses tipos de ordem de manutenção que surgem aqui, né, quando você vai lá na IW31 e cria um tipo de ordem de manutenção, todos esses tipos de ordens aqui eles são parametrizáveis. O que é isso, olha? O que é parametrizável? É configurado dentro da S-Pro. E o que é a S-Pro? A S-Pro, pessoal, ele é o sistema, né, de parametrização do SAP. Tudo que acontece dentro do SAP, no sentido de funcionalidades, é realizado dentro da S-Pro, né? Então, existe essa parametrização, essa configuração que precisa ser feita antes que o usuário final ou até mesmo o key user comece a utilizar o sistema, né? E eu vou mostrar para vocês como é que se chega até a S-Pro, como é que faz essa parametrização do tipo de ordem, ok, pessoal? Então, ó, você seleciona aqui tipo de ordem. Vou pegar essa daqui, ó, PM01, não sei quem foi que criou, já estava aqui já, entendeu? Você pega aqui a prioridade. Eu não vou colocar local de instalação, vou colocar aqui um centro qualquer. Tá ok, pessoal? Não conheço aqui essas informações. Como eu disse, esse servidor aqui é um servidor que a gente utiliza para fazer teste, para fazer treinamentos, ok? E aí eu vou dar Enter. Note, pessoal, que o tipo de ordem de manutenção, ele veio aqui, ó. E aí, isso depende muito, né, de empresa para empresa. Então, tem empresas que utilizam ordens tipo Z, tem empresas que utilizam ordem começa com PM, enfim. O tipo de ordem, ele vai depender da empresa, né, vamos dizer assim, do negócio que a empresa trabalha, né? Tem empresas que trabalham com, no mínimo, 7, 8 tipos de ordem, entendeu? Outras trabalham apenas com 4. Então, dependendo da empresa, esses tipos de ordem eles variam muito, ok? E como é que é configurado esse tipo de ordem dentro do sistema? Vamos lá na S-Pro para a gente entender melhor o que eu estou falando, e aí vocês vão conseguir ter uma visão para que serve realmente este tipo de ordem, ok, pessoal? Então, estou saindo aqui da IW31 e vou lá na S-Pro. Existe a transação, pessoal, para fazer essa parametrização diretamente, né, no tipos de ordem, lá na função tipos de ordem, mas vamos aqui para S-Pro primeiramente, tá, ok? Vou dar uma aulinha rápida para vocês aqui da S-Pro, então você tem aqui, ó, na primeira tela, quando você digita S-Pro aqui, IMG, referência SAP, a informação e análise do projeto. Então, veja bem, ó, dentro da S-Pro, eu vou clicar aqui, ó, em exibir IMG, referência SAP. Notem que abriu aqui uma infinidade de processos dentro do SAP, né? Dentro da tela, onde eu posso parametrizar e configurar os processos de negócio SAP da empresa.
Então, eu vou aqui, ó, até manutenção e administração. Vamos ver aqui, ó, manutenção e serviço de cliente, ok? Vou abrir aqui e depois eu venho aqui em administração e manutenção de serviços. É aqui, pessoal, que eu faço toda a parametrização do módulo PM dentro do sistema, né, da SAP, vamos dizer assim, dentro do SAP, né? Então, nota aqui, ó, que eu tenho configurações globais, tenho nota de manutenção e serviço, tenho ordens de manutenção. Como eu falei para vocês, pessoal, anteriormente, o que eu vou mostrar para vocês aqui é apenas para que vocês entendam, saibam, sejam por questão de curiosidade ou até mesmo para tirar alguma dúvida, né? Se você já tem acesso, já trabalhou com a S Pro, você vai entender bem. Às vezes surgiu alguma dúvida aí, você às vezes quer tirar dúvida nesse vídeo, entendeu? Sobre tipo de ordem de manutenção. Então, pessoal, quando a gente vem aqui em ordens de manutenção e serviço, note, pessoal, que tem uma sacada aqui também, ó, que quando eu clico aqui na função, exatamente, né, e venho aqui em estabelecer tipos de ordem, que é uma outra função para criar tipo de ordem, eu tenho aqui, ó, no canto direito do SAP, essa setinha aqui, ó, para baixo, onde eu posso identificar qual é a transação que eu estou utilizando no momento. Nesse caso aqui, eu estou ainda na tela da S Pro. Quando eu clicar aqui em estabelecer tipos de ordem, aí eu vou entrar dentro de uma outra transação, ok? Mas só para vocês entenderem, olha a quantidade de parametrização que precisa ser feita quando você estabelece um novo tipo de ordem dentro do SAP. Então, ó, vou clicar aqui em estabelecer tipos de ordem. E notem, pessoal, que aqui ele já trouxe para mim vários tipos de ordem criadas, né? Essas ordens, elas foram criadas como teste, como treinamento, né? Dentro do SAP, ok? Principalmente dentro do módulo PM, tá, pessoal? Eu falo SAP, mas entende-se como PM, que é o módulo que a gente está trabalhando. E olhem aqui no canto direito inferior da tela, OIOA. O que isso quer dizer? É a transação direta para acessar o tipo de ordem de manutenção, ok? Detalhe, pessoal, isso só pode ser feito mediante a solicitação de uma request, ou que o sistema chama de projeto, né? Eu não vou entrar aqui no assunto de request, né? Ou questão de projeto SAP, né? Mas eu não consigo gravar esse novo tipo de ordem dentro do sistema sem uma devida request, ok? Então, pessoal, eu vou aqui pegar esse tipo de ordem de manutenção aqui, PM01, e aí eu tenho várias opções dentro da parametrização, né, da OIOA, do SAP PM. Eu posso criar uma nova, eu posso copiar com essa transação aqui PM01, essa transação não, perdão, pessoal, esse tipo de ordem PM01, entendeu? Eu posso eliminar, eu posso voltar à tela anterior e eu posso apenas exibir, detalhar o que está dentro desse tipo de ordem PM01. Então, quando eu clico aqui em detalhes, ele me abre outra tela, entendeu? Onde eu tenho algumas informações no meu tipo de ordem. Eu vou criar aqui, pessoal, um novo tipo de ordem. Vamos lá, vou colocar aqui entradas novas. E aí, ó, notem que ele já trouxe para mim aqui a categoria da ordem. Isso, pessoal, geralmente, quando a empresa ela adquire o sistema e quer parametrizar o módulo PM, isso já vem configurado de fábrica, vamos dizer assim. Ou seja, ele já vem com algumas categorias de ordem criada para que a gente possa aí ser mais ágil no processo de parametrização. Obviamente que se eu quiser criar uma nova categoria, também existe a transação dentro da S Pro que me permite criar uma nova categoria de ordem, ok? Mas aqui, ó, como é o tipo de ordem de manutenção que eu já estou criando, ele já me trouxe a categoria correta. Então, qual tipo de ordem eu vou criar? Vou criar aqui, ó, um tipo de ordem AR0001. Por que AR? AR de Ariel e 01, que como se fosse a primeira ordem, o primeiro tipo de ordem que eu estou criando.
E vou colocar aqui, ó, crie ordem de manutenção. Teste. Podia ser ordem de manutenção corretiva, ordem de manutenção preventiva, enfim. E aí eu tenho algumas opções aqui, ó, de atualização de parceiros de contabilidade. Foi aquilo que eu falei, pessoal. Não adianta apenas criar, não é apenas criar um tipo de ordem de manutenção. Essa ordem de manutenção está sendo criada porque ela vai receber débitos, despesas, custos, e esses custos, essas despesas, esses débitos vão ser apropriados de uma conta, entendeu? Que vão, por sua vez, vão ser liquidadas. Então, é importante a gente ter essa ideia, né, de processo, de ordens de manutenção, porque dependendo da maneira que o consultor, ou até mesmo o key user, o analista, cria um tipo de ordem de manutenção no sistema, isso pode comprometer toda a cadeia orçamentária aí da empresa. Então, eu tenho aqui, pessoal, a administração de compromissos, eu tenho lançamento de receitas, ou seja, para que serve isso? Por exemplo, tudo que eu lançar na ordem de manutenção vai gerar uma receita, vai ser apropriado um custo. E aí, aonde vai ser apropriado? Qual perfil de contabilidade que vai ser apropriado esse custo? Se eu clicar aqui no Match Code, ele vai me trazer aqui, ó, 62 tipos, né, ou perfis de apropriações de custo. Então, ele pode apropriar para uma ordem interna. Obviamente, pessoal, que isso aqui é só um teste, tá? Não sei como que foi parametrizada essas apropriações de custo, mas notem, ó, que eu tenho ordem de manutenção, eu tenho outras parametrizações aqui, ó, como, por exemplo, contrato de serviço, projeto de TI. Para cada tipo de ordem de manutenção, existe um tipo de perfil para apropriação de custo. Eu vou pegar essa aqui, que é 40, ordem de manutenção. Existe também um perfil de orçamento, ou seja, não é somente a apropriação. Existe um perfil de orçamento que foi criado para que seja apropriado os custos de forma correta. Então, ó, quando eu clico aqui, eu tenho vários perfis de orçamento que também foram parametrizados por algum usuário do sistema aí, né, dentro dos módulos que também foi parametrizado por alguma pessoa que fez aí a parametrização e colocou aqui. Então, vou selecionar aqui esse perfil geral de orçamento, vou definir qual é a classe do objeto, se vai ser custos indiretos, se vai ser investimento, produção, resultado ou vendas, ou eu posso deixar em branco, entendeu? Vou deixar aqui em branco, e tem aqui, pessoal, o tempo de retenção, ou seja, quanto tempo essa ordem ela vai ficar retida, né? No momento que ela for criada ali no sistema. Eu posso também liberar imediatamente, ou seja, após gravar a ordem de manutenção, ela automaticamente já é liberada. Geralmente, pessoal, a gente deixa esse botão desflegado, entendeu? A gente não permite a liberação imediata da ordem. E eu tenho que escolher também a tela do objeto de referência. Ariel, se eu não selecionar essa tela, o que acontece? Pode ser que alguns campos dentro da tela da IW31, como local de instalação, equipamento, centro de trabalho, operações, eles não apareçam da forma que você gostaria que aparecesse, da forma que seja necessário aparecer para que sejam inseridas as informações da sua manutenção. Então, quando a gente clica aqui, ó, vai aparecer aqui vários objetos de tipo de tela. Então, ó, você tem aqui, ó, a O100, que é local de instalação mais equipamento mais conjunto. Não, eu quero que apareça somente equipamento e conjunto. Não, eu quero que apareça o local de instalação, o equipamento mais conjunto. Eu quero que apareça apenas número de série, o número do material e dados do aparelho. Então, pessoal, isso aqui é como é que eu vou querer que apareça a tela dentro do meu sistema. Eu vou pegar essa daqui, ó, a 0130 é só para testar, tá, pessoal? E vou gravar. No momento que eu gravar, ó, ele já me gravou os dados, ok?
Por quê? Porque eu já inseri aqui uma request, já estava tudo certo aqui. É só voltar aqui, ó. Vou gravar novamente. E agora, ó, vou procurar o tipo de ordem de manutenção que eu criei. E ela está logo aqui na primeira linha, ó, AR01. Estão vendo? Então, pessoal, notem que é muito simples o processo de tipo de ordem de manutenção. O que precisa ser analisado é aonde esse tipo de ordem de manutenção vai ser utilizado, quais são os perfis de apropriação de custo, se tem materiais que vão ser gerados reserva automaticamente ou não, se vai possuir requisição de compra ou não. Existem várias etapas após a criação aí do tipo de ordem. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver se a gente consegue visualizar esse tipo de ordem lá na IW31. Vou voltar aqui, vou dar um /N para ir para a tela principal. Vou digitar aqui a IW31 novamente. E vou ver se o meu tipo de ordem ele está aqui, ó. Olha ela aqui, ó. E agora eu quero ver se ele vai permitir eu entrar dentro da máscara de ordem de manutenção, da criação de ordem de manutenção para o tipo de ordem que eu criei. Vou dar Enter e olha, ele permitiu. Então, veja, pessoal, que o processo para criação de tipo de ordem é simples, porém, existem várias etapas que compõem esse processo. Não é simplesmente criar o tipo de ordem. E nota ó, que ele trouxe aqui uma máscara diferente daquela que a gente havia visto. Então, o que ele me trouxe aqui? Ele me trouxe número de série, material, dados de dispositivos, integração. Ele não me trouxe, por exemplo, os locais de instalação e equipamento que a gente costumeiramente vê nos tipos de ordem de manutenção em serviço. Isso é devido à tela que eu escolhi lá no início, quando eu estava criando o tipo de ordem de manutenção, ok? Então, se você tem dúvida sobre tipos de ordem de manutenção, tem algum processo de SAP PM que você não sabe ou tem dúvidas ainda em como fazer, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar trazendo vários vídeos sobre S-Pro e tenho certeza que você vai se interessar muito e se você ficar atento, você vai saber e descobrir muito sobre parametrização no SAP PM. Valeu, um abraço pessoal, até mais.